Garota pobre encontra a lâmpada mágica e é levada por 3 CEOs após revelação chocante. Na periferia de uma grande cidade, Chica, uma jovem enrugada pelo peso das responsabilidades, caminhava com a cabeça erguida, mas o coração apertado. As nuvens cinzentas em cima de sua cabeça espelhavam a luta diária que ela vivia em um bairro esquecido. Acordava ao amanhecer, cuidava do irmãozinho, lavava roupas e vendia quitutes na porta de casa. A vida não era gentil, mas Chica se agarrava a um sonho: oferecer uma vida melhor para sua família. Em uma tarde chuvosa, decidiu visitar uma feira de antiguidades. O cheiro de poeira e nostalgia dançava no ar. Chica estava encantada com os objetos esquecidos, cada um carregando uma história. Mas seus olhos brilharam quando avistou uma lâmpada reluzente, semi-esquecida, em uma barraca imunda. A curiosidade foi irresistível. Assim que a pegou, sentiu um calor percorrê-la. Com um movimento impulsivo, esfregou a lâmpada e, puf! Uma nuvem de fumaça envolveu o ar e um gênio energético e vibrante surgiu. Os olhos do gênio brilhavam como estrelas em uma noite clara. "Você tem 3 desejos", exclamou ele, a voz ecoando pela feira. O coração de Chica disparou. Era a chance que tanto esperava. Mas, antes que pudesse pensar no que pedir, notou 3 homens bem vestidos, visivelmente CEOs de grandes empresas, observando-a com sorrisos ambiciosos. Os executivos começaram a se aproximar, um brilho de ganância nos olhos. "Garota, você não tem ideia do que acabou de encontrar", murmurou um deles, enquanto os outros trocavam olhares significativos. À medida que as conversas sobre interesses e habilidades se intensificavam, Chica percebeu que os CEOs não estavam ali para ajudá-la. Eles queriam usar a lâmpada mágica para seus próprios fins. "Você sabia que existe um pacto ancestral?", interrompeu um deles, com um sorriso astuto. "Seu sangue e o nosso estão entrelaçados. A lâmpada é parte de um legado que pode ser nosso ou seu." O ar ao redor dela parecia pesado, uma sombra sob seus desejos, agora recheados de dúvidas. 3 desejos que poderiam levar Chica à riqueza, mas ao preço de sua própria comunidade? Enquanto os CEOs se rivalizavam, suas histórias foram expostas. Traumas de infância, ambições ocultas, segredos que se entrelaçavam com a vida de Chica. Lembranças de um passado que todos queriam esquecer, mas que agora surgiam entre eles como serpentes emaranhadas. O desespero e a luta pelo poder desenrolavam-se diante de Chica e ela se questionava: quem estava controlando quem? A lâmpada irradiava uma luz intensa que parecia pulsar com um poder ancestral, e Chica sentia sua identidade se fragmentar entre os desejos de enriquecer e proteger sua comunidade. Com o coração na mão, ela se viu diante de um dilema moral angustiante. Até onde ela iria para mudar seu destino? Qual o custo emocional de cada escolha que faria? Com a lâmpada em uma mão e as expectativas de um futuro melhor nas outras, Chica parou. "Peraí, eu realmente tenho controle aqui ou sou só mais uma peça?" "Neste jogo traiçoeiro", pensou, enquanto o peso das decisões começou a esmagar sua alma. O que vinha a seguir seria revelador, mas também aterrador. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Chica parou, o olhar fixo na lâmpada que brilhava em sua mão e nos rostos ambiciosos dos CEOs que a cercavam. Seu coração pulsava, mas a sensação de controle escorregava como água entre seus dedos. A tensão no ar era palpável, um fio prestes a se romper.
E foi então que, no calor daquela iminente decisão, tudo mudou. Uma explosão de luz resplandeceu a feira. Chica hesitou, ofuscada. A lâmpada pulsava, quase viva. E, de repente, um grito ecoou entre as barracas. Era um homem, um velho conhecido de Chica, que ela nunca esperaria ver ali. Ele surgiu de repente, a respirada pesada, o olhar aterrorizado. Chica, pare, não faça isso. Você não sabe com o que está lidando. Os três homens se viraram, perplexos, enquanto Chica lutava para entender o que estava acontecendo. Havia um ar de desespero na voz do homem. Ele, Luiz, era um líder da comunidade, uma voz respeitada, com suas diretrizes e conselhos. Ele carregava o peso de muitos nas costas, e Chica sempre o admirou. Luiz, o que você está fazendo aqui? Ela se sentiu envaidecida, mas ao mesmo tempo apavorada. Ele se aproximou, ignorando os CEOs que estavam agora em alerta. Você não faz ideia, Chica. O que você encontrou é mais do que uma lâmpada, ele disse, os olhos brilhando de urgência. E não apenas eles. Você não vê? A lâmpada faz parte de um ciclo. É uma armadilha. As palavras de Luiz caíram como pedras em um lago calmo, fazendo círculos de confusão. O que você quer dizer? Eu posso mudar tudo para minha comunidade. O desespero tingia sua voz. Não faça suposições, meu amor. O poder do gênio tem um preço. Ele se alimenta de desejos egoístas. O que você acha que vai acontecer? A resposta de Luiz era um aviso, mas as sombras dos executivos começaram a avançar, ameaçadoras e impacientes. Esse é o propósito da lâmpada. Nós podemos moldar o futuro. Chica, com você ao nosso lado, tudo se torna possível. Um dos CEOs proclamou, sua voz grossa, cheia de promessas sedutoras, que quase faziam Chica acreditar. E ao mesmo tempo, Luiz balançava a cabeça, frustrado. Desculpem, senhores, o futuro já possui um caminho traçado. E as palavras de Luiz dispararam outra onda de choque. Os olhares dos homens mudaram, agora sombras de raiva começando a se formar como nuvens em uma tempestade. Mas Luiz não parou. O que você não sabe, Chica, é que essa lâmpada foi criada para dar esperança apenas a um único sangue. E o nosso está entrelaçado com o passado que você nunca imaginou. O silêncio se instalou, enquanto tudo ao redor parecia congelar. As palavras de Luiz eram como um quebra-cabeças, e a peça que faltava estava bem diante dela. A lâmpada era parte de um legado que a conectava a algo muito maior, algo obscuro e perigoso. Chica sentiu um frio na espinha. As revelações de Luiz interromperam o sonho que antes brilhava tão intensamente. O que você está me dizendo? Ela balbuciou, o coração disparando. A conexão que ela tinha com a lâmpada, a luta dela por uma vida melhor. Tudo isso agora estava sob uma nova luz. O velho começou a recitar um verso antigo, uma canção que Chica ouvira em sua infância, mas com uma verdade que ela nunca refletira. Quando a luz brilhar, a sombra revelará quem é o verdadeiro guardião. E logo, um estrondo, outro grito, mas agora mais perto. Uma figura saiu das sombras da feira. Uma mulher coberta por um manto surrado. Pare com isso. O que você está fazendo com a lâmpada do destino? A voz dela cortou o ar. Um eco de alerta. Chica sentiu que o chão sob seus pés tremeu. Uma revelação chocante ou estava tudo fugindo do seu controle? A lâmpada pulsava com uma nova intensidade, enquanto os CEOs trocavam olhares nervosos. Que segredos mais seriam revelados? E o que realmente significava essa conexão ancestral dela? Agora, a história de Chica estava apenas começando. A cada escolha, ela se afundava mais em uma teia de poder, ambição e mistério. O que viria a seguir? A resposta estava mais próxima do que ela imaginava, e muito mais devastadora. Chica parou, o olhar fixo na lâmpada que brilhava em sua mão e nos rostos ambiciosos dos CEOs que a cercavam. Seu coração pulsava, mas a sensação de controle escorregava como água entre seus dedos. A tensão no ar
era palpável, um fio prestes a se romper. E foi então que, no calor daquela iminente decisão, tudo mudou. Uma explosão de luz resplandeceu a feira. Chica hesitou, ofuscada. A lâmpada pulsava, quase viva, e de repente um grito ecoou entre as barracas. Era um homem, um velho conhecido de Chica, que ela nunca esperaria ver ali. Ele surgiu de repente, a respirada pesada, o olhar aterrorizado. Chica, pare, não faça isso. Você não sabe com o que está lidando. Os três homens se viraram, perplexos, enquanto Chica lutava para entender o que estava acontecendo. Havia um ar de desespero na voz do homem. Ele, Luiz, era um líder da comunidade, uma voz respeitada com suas diretrizes e conselhos. Ele carregava o peso de muitos nas costas, e Chica sempre o admirou. Luiz. O que você está fazendo aqui? Ela se sentiu envaidecida, mas ao mesmo tempo apavorada. Ele se aproximou, ignorando os CEOs que estavam agora em alerta. Você não faz ideia, Chica. O que você encontrou é mais do que uma lâmpada. Ele disse, os olhos brilhando de urgência. E não apenas eles. Você não vê? A lâmpada faz parte de um ciclo. É uma armadilha. As palavras de Luiz caíram como pedras em um lago calmo, fazendo círculos de confusão. O que você quer dizer? Eu posso mudar tudo para a minha comunidade. O desespero tingia sua voz. Não faça suposições, meu amor. O poder do gênio tem um preço. Ele se alimenta de desejos egoístas. O que você acha que vai acontecer? A resposta de Luiz era um aviso, mas as sombras dos executivos começaram a avançar, ameaçadoras e impacientes. Esse é o propósito da lâmpada. Nós podemos moldar o futuro, Chica. Com você ao nosso lado, tudo se torna possível. Um dos CEOs proclamou, sua voz grossa, cheia de promessas sedutoras que quase faziam Chica acreditar, e ao mesmo tempo, Luiz balançava a cabeça, frustrado. Desculpem, senhores, o futuro já possui um caminho traçado. E as palavras de Luiz dispararam outra onda de choque. Os olhares dos homens mudaram. Agora sombras de raiva começando a se formar como nuvens em uma tempestade. Mas Luiz não parou. O que você não sabe, Chica, é que essa lâmpada foi criada para dar esperança apenas a um único sangue. E o nosso está entrelaçado com o passado que você nunca imaginou. O silêncio se instalou, enquanto tudo ao redor parecia congelar. As palavras de Luiz eram como um quebra-cabeças, e a peça que faltava estava bem diante dela. A lâmpada era parte de um legado que a conectava a algo muito maior, algo obscuro e perigoso. Chica sentiu um frio na espinha. As revelações de Luiz interromperam um sonho que antes brilhava tão intensamente. O que é que você está me dizendo? Ela balbuciou, o coração disparando. A conexão que ela tinha com a lâmpada. A luta dela por uma vida melhor. Tudo isso agora estava sob uma nova luz. O velho começou a recitar um verso antigo. Uma canção que Chica ouvira em sua infância, mas com uma verdade que ela nunca refletira. Quando a luz brilhar, a sombra revelará quem é o verdadeiro guardião. De repente, a mulher coberta pelo manto surrado interrompeu. Pare com isso. O que você está fazendo com a lâmpada do destino? Sua voz era firme, quase rasgando a tensão entre eles. A multidão que se aglomerava começou a murmurar. Olhares se cruzavam nervosos, ansiosos. E então, enquanto todos se voltavam para a mulher, algo chocante aconteceu. Ela puxou o manto, revelando uma tatuagem brilhante no braço. Era um símbolo que Chica nunca esqueceria. Era o mesmo que o de sua mãe. Você é minha irmã? Chica ofegou, a mente em uma espiral. A mulher, que ela pensava ser uma desconhecida, era de sua própria carne. Sim, e não só isso. A mulher respondeu, os olhos cheios de lágrimas. Todo esse tempo, nosso sangue esteve ligado a essa lâmpada. Eu sou a guardiã legítima do legado. O que acontece aqui não é apenas sobre você, Chica. É sobre todas nós. Zumbidos elétricos correram pela feira. Os CEOs intercambiavam olhares de pânico. A tensão explodiu em um grito coletivo. Chica, agora totalmente confusa e assombrada, a lâmpada pesando mais em sua mão do que antes, perguntou.
Você está dizendo que eles nos traíram? Que nosso destino é diferente do que imaginamos? A mulher assentiu, a respiração acelerada. Eles queriam nos usar. Você não tem ideia do verdadeiro poder que possui. E de repente, gustosas visões de um futuro repleto de esperança e desafios misturaram-se com os gritos de raiva dos CEOs. O que era um sonho, agora virava pesadelo. E Chica percebeu que, naquele momento, tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar. Eu só quero salvar minha comunidade, Chica gritou, mas a dúvida escorria como areia entre seus dedos. Qual era o verdadeiro caminho a seguir? Onde exatamente essa lâmpada levaria não apenas a ela, mas a todos os que amava? Uma nova jornada de descobertas apenas começava, e cada conexão revelada transformava o que Chica acreditava saber. Chica ofegava. A revelação sobre sua irmã a deixou em choque. A lâmpada reluzia em sua mão, como se sentisse a turbulência emocional que agia dentro dela. A mulher, que parecia ser apenas mais uma desconhecida, agora era parte de uma história ancestral que mudava tudo. Os olhares dos CEOs, antes cheios de esperança de riqueza, se tornaram nervosos, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. No entanto, você nunca me procurou. Por que não me encontrou antes? Chica gritou, as palavras escapando de sua boca como uma enxurrada. A revelação da irmã parecia agora ainda mais um fardo. A multidão ao redor começou a murmurar, inquieta, com a tensão crescente. Você tem que entender, Chica. As coisas nunca foram simples. A mulher respondeu, sua voz trêmula de emoção. Eu fui criada para proteger esse legado, e você foi escolhida para quebrar o ciclo. A lâmpada não é uma bênção. É uma maldição. Os CEOs olhavam uns para os outros, sem saber como reagir, como se a ficha estivesse caindo. Isso é ridículo, um deles gritou, quebrando o silêncio que pairava. Essa lâmpada deve ser nossa. Nós a encontramos. Suas palavras, cheias de ira e desespero, ecoaram na feira, afastando as pessoas que ali estavam. Vocês não entendem. Luiz interveio, seu tom agora mais urgente. Essa lâmpada se alimenta de ambição egoísta. Nela estão guardados segredos que podem devastar comunidades inteiras. Ele olhou para Chica, que parecia lutando para absorver tudo. Você não pode desejá-la só para si, Chica. Mas antes que respostas pudessem emergir, o estrondo cortou o ar. Um grupo de homens, vestidos com roupas escuras e ataque formal, irrompeu pela feira, armados e em alinhamento militar. O clima mudou drasticamente. As pessoas começaram a correr, gritando, enquanto a tensão se transformava em pânico. Onde está a lâmpada? A voz de um dos homens soou como um comando. Ele olhou diretamente para Chica, seus olhos frios como gelo. Ela pertence a nós. Entregue agora e você não se machucará. O coração de Chica acelerou. Ela se virou para sua irmã, que agora estava ao seu lado. O que eles estão fazendo aqui? Ela murmura, quase sem fôlego. É a ordem da lâmpada, Chica. Eles vieram para reaver o que achavam que tinha sido perdido, disse a mulher. Eles não se importam com o que aconteceu com você, com nós. Eles só querem o poder. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um dos CEOs, em um impulso, tentou agarrar a lâmpada. Chica recuou, o instinto de proteção crescendo. Não, ninguém a levará. Com um movimento instintivo, ela a segurou mais firme, como se estivesse segurando a vida dela. E então, o inesperado. A lâmpada começou a brilhar intensamente, uma luz ofuscante que iluminou todo o espaço. O chão tremeu sob seus pés. A energia pulsava, envolvendo todos ao redor. A tensão se transformou em uma onda, e com isso, um soco na cara. Um dos homens se projetou contra Chica, derrubando-a para trás. Ela desmaiou, deixando a lâmpada escapar de suas mãos. Quando a luz finalmente se dissipou, tudo estava em silêncio. Chica abriu os olhos lentamente, completamente desorientada. O que havia acontecido? Onde estava? Ela se levantou, o corpo duro e confuso. O que a rodeava agora era um campo aberto,
repleto de relíquias e ecos de vozes distantes. No centro, um grupo de pessoas se reunia, e no meio delas, uma figura familiar e poderosa se destacava. Sua mãe, viva e bem na sua frente, olhando para Chica com um misto de amor e tristeza. Chica, sua voz soava como um eco. Você tem que entender, a lâmpada foi feita para algo maior. É sobre tempo, sobre decisões, mas sobre o nosso legado. Você não sabe o que está envolvida, mas precisa aceitar quem você realmente é. O choque percorreu o corpo de Chica. Para onde a aventura a levaria agora? Qual o custo dessa descoberta? E mais importante, o que seria feito dela e de sua irmã no centro dessa trama? O futuro continuava incerto, repleto de mistérios e escolhas que ameaçavam desmoronar tudo o que conhecia. E com isso, a lâmpada era mais do que nunca um símbolo de seu destino, mudando não apenas suas vidas, mas o rumo de todos ao seu redor. Chica estava aturdida, o coração acelerado diante da imagem da mãe. Ela mal podia acreditar. Mas o olhar da mulher era forte, um misto de amor e determinação. Chica, você precisa entender que não é só sobre você. O destino de nossa família, da nossa comunidade, está em suas mãos. Chica tentou responder, mas as palavras se perderam em sua garganta. Mãe, eu não sabia. Eu só queria ajudar. A frustração e o medo a envolviam como uma neblina densa. Era como se tudo o que ela havia sonhado, todo o sacrifício, estivesse prestes a desmoronar. A mãe caminhou em direção a ela, o olhar fixo, intenso. A lâmpada não é apenas um objeto mágico, ela é uma força primordial. Ele pode ouvir seus desejos, mas também exige algo em troca, e esse algo pode ser devastador. De repente, os cabelos da nuca de Chica se arrepiaram. O ambiente ao redor começou a mudar. Os gritos do tumulto sumiram e tudo ficou em silêncio. A tensão cresceu como um fio prestes a se romper. A lâmpada em suas mãos começou a vibrar, pulsando como um coração em agonia. E então, de dentro da lâmpada, uma sombra negra surgiu, tomando forma. O gênio, que antes parecia tão majestoso, agora se transformou em algo grotesco, com olhos vazios e um sorriso distorcido. Você não deveria ter mexido com o que não compreende. Sua voz ecoou, reverberando no ar como um trovão. Todos os rostos ao redor de Chica mostraram horror. Os CEOs recuaram, seus rostos brancos como a neve. O que está acontecendo? Um deles gritou, mas era tarde demais. O gênio projetou sua energia e uma onda de escuridão varreu a feira. A mãe de Chica gritou, corra, minha filha, a lâmpada trouxe a destruição. Mas era tarde. O gênio olhou para Chica e sua voz se transformou em um murmúrio sedutor. Você pensou que podia fazer seus desejos sem consequências. A lâmpada só te trouxe dor. O tempo pareceu parar enquanto as sombras tomavam conta do espaço, absorvendo a luz e a alegria. Chica olhou para sua mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, eu não sabia. Eu só queria ser diferente. Queria ajudar. Mas enquanto se virava, viu a expressão da mulher mudar. O olhar de amor foi substituído por uma determinação intensa e irreconhecível. A decisão não é sua, Chica. É sobre todos nós. E antes que Chica pudesse entender o que estava acontecendo, sua mãe foi envolvida pela sombra do gênio, como se uma tempestade invisível a puxasse. O que você fez? Chica gritou, a voz despedaçada. Senti-la ser levada estava além de qualquer dor que ela já experimentara. Naquele momento, Chica lembrou-se do verso que Luiz recitara. Quando a luz brilhar, a sombra revelará quem é o verdadeiro guardião. O que se apresentava diante dela não era um mero desejo de riqueza. Era um legado de sombras, e ela agora era parte disso. As vozes dos CEOs tornaram-se um misto de gritos e desespero. Um deles estendeu a mão, tentando agarrar a lâmpada, mas ela escorregou e caiu ao chão. Não,
O que vocês estão fazendo? Chica se lançou para pegá-la, mas uma onda de poder a derrubou. Você não entende. A verdadeira natureza desta lâmpada não está em desejos, mas sim em segredos. A voz do gênio ecoou, cada palavra uma facada no peito de Chica. E agora você terá que escolher seus desejos ou a verdade que está escondida atrás de tudo isso. A luz da lâmpada começou a apagar, e com isso a sombra se tornava mais forte. Chica, ainda tremendo, percebeu que poderia perder não apenas sua mãe, mas a própria essência de quem ela era. O que ela escolheria? E qual seria o preço? Nesse caos, um novo mistério se formava. O que realmente era a lâmpada? E qual verdade sombria estava prestes a ser revelada? Ela estava a um passo de descobrir, mas a cada batida de seu coração, a urgência crescia. Chica estava aturdida, o coração acelerado diante da imagem da mãe. Ela mal podia acreditar, mas o olhar da mulher era forte, um misto de amor e determinação. Chica, você precisa entender que não é só sobre você. O destino de nossa família, da nossa comunidade, está em suas mãos. Chica tentou responder, mas as palavras se perderam em sua garganta. Mãe, eu não sabia, eu só queria ajudar. A frustração e o medo a envolviam como uma neblina densa. Era como se tudo o que ela havia sonhado, todo o sacrifício, estivesse prestes a desmoronar. A mãe caminhou em direção a ela, o olhar fixo, intenso. A lâmpada não é apenas um objeto mágico, ela é uma força primordial. Ela pode ouvir seus desejos, mas também exige algo em troca. E esse algo pode ser devastador. De repente, os cabelos da nuca de Chica se arrepiaram. O ambiente ao redor começou a mudar. Os gritos do tumulto sumiram, e tudo ficou em silêncio. A tensão cresceu como um fio prestes a se romper. A lâmpada em suas mãos começou a vibrar, pulsando como um coração em agonia. Então, de dentro da lâmpada, uma sombra negra surgiu, tomando forma. O gênio, que antes parecia tão majestoso, agora se transformou em algo grotesco, com olhos vazios e um sorriso distorcido. Você não deveria ter mexido com o que não compreende. Sua voz ecoou, reverberando no ar como um trovão. Todos os rostos ao redor de Chica mostraram horror. Os CEOs recuaram, seus rostos brancos como a neve. O que está acontecendo? Um deles gritou, mas era tarde demais. O gênio projetou sua energia, e uma onda de escuridão varreu a feira. A mãe de Chica gritou, corra, minha filha. A lâmpada trouxe a destruição, mas era tarde. O gênio olhou para Chica e sua voz se transformou em um murmúrio sedutor. Você pensou que podia fazer seus desejos sem consequências. A lâmpada só te trouxe dor. O tempo parecia parar enquanto as sombras tomavam conta do espaço, absorvendo a luz e a alegria. Chica olhou para sua mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, eu não sabia. Eu só queria ser diferente, queria ajudar. Mas enquanto se virava, viu a expressão da mulher mudar. O olhar de amor foi substituído por uma determinação intensa e reconhecível. A decisão não é sua, Chica, é sobre todos nós. E antes que Chica pudesse entender o que estava acontecendo, sua mãe foi envolvida pela sombra do gênio, como se uma tempestade invisível a puxasse. O que você fez? Chica gritou, a voz despedaçada. Senti-la ser levada estava além de qualquer dor que ela já experimentara. No meio disso, algo inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante irrompeu da lâmpada, e com ela, um grito. Era a irmã de Chica, a mulher coberta pelo manto surrado. Não, Chica, você não pode deixá-lo levar a nossa mãe. Ela se lançou para a frente, o olhar fixo no gênio. Você não é digna deste poder. O gênio gritou, e um redemoinho de energia envolveu a irmã. Chica assistiu, horrorizada, enquanto a mulher sendo sugada para a escuridão. Não, não faça isso, Chica implorou, mas a sombra engoliu a irmã, e então o estrondo ressoou. O gênio sorriu,
e a lâmpada começou a tremeluzir de uma maneira estranha. Agora você entende, Chica. A voz dele era agora um sussurro sedutor. O que você ama pode se tornar seu maior inimigo. Sua mãe e sua irmã parte do sacrifício que a lâmpada exige. O desespero tomou conta de Chica. Você não pode fazer isso, ela gritou, a raiva pulsando em suas veias. Elas são minhas, você só as levará se eu desejar. Ah, mas o desejo precisa ser verdadeiro. O gênio respondeu, quase brincando. Se você quer salvá-las, deve entender o que você realmente é. Enquanto observava, a lâmpada começou a emitir flashes de luz, revelando imagens do passado. Chica viu cenas de sua mãe e sua irmã, unidas, lutando contra a Ordem da Lâmpada, uma batalha antiga que durava gerações, e percebeu que ambas não eram apenas guardiãs, mas também ligadas a ela de uma forma que nunca imaginara. Um aperto no peito, uma revelação devastadora. Chica não era apenas uma jovem sonhadora. Ela era a última descendente de uma linhagem de guardiãs que nasceu para proteger a lâmpada a todo custo. Você fez isso, Chica. Você decidiu. O gênio riu, sua figura se distorcendo enquanto a energia da lâmpada explodia em cores intensas. Com uma certeza aterrorizante de que sua vida estava entrelaçada a um destino sombrio, Chica percebeu que o que se desenrolava também era uma traição. Sua própria história havia sido manipulada, escondida debaixo de camadas de segredos. Mas o que mais estava em jogo? Na confusão, a lâmpada tremeu e pareceu quase viva. Você precisará fazer sua escolha, Chica. Mas lembre-se, o que você entrega pode não ser o que você esperava. A luz finalmente apagou e tudo caiu em um silêncio profundo. O que viria a seguir? Ela encarou a escuridão que se aproximava, seu coração batendo violentamente. Era hora de decidir, sacrificar tudo por aqueles que amava ou encontrar uma maneira de transformar essa maldição em poder. E, nesse momento, a pergunta que fervilhava no ar era: Chica estava pronta para descobrir a verdadeira extensão de seu legado? Chica estava aturdida, o coração acelerado diante da imagem da mãe. Mãe, eu não sabia. Eu só queria ajudar. A frustração e o medo a envolviam como uma neblina densa. O tempo parecia se arrastar, enquanto o gênio rugia em risada, sua presença sombria preenchendo o espaço. E então, algo inesperado aconteceu. A lâmpada começou a brilhar novamente, mas não de uma forma simples. Era como se estivesse reagindo à tensão no ar, aos desejos e medos de Chica. Um feixe de luz atirou-se em direção à mãe, e tudo em dantes ela começou a flutuar. Chica, escute, gritou, mas sua voz foi engolida pela intensidade da luz. O gênio parecia divertidamente satisfeito. Ah, a verdadeira natureza da lâmpada finalmente se revela. Ele apontou para Chica, os olhos brilhando de uma malícia obscura. Agora o desejo de sua mãe a consumirá. A ligação não é pura. Vocês duas estão mais entrelaçadas do que você imagina. Chica olhou para a mãe, agora envolta em uma aura radiante. Mãe, não! Ela gritou. Mas a energia da lâmpada pulsava como um coração acelerado, e a luz consumia tudo ao redor. Os CEOs, os homens com roupas escuras, estavam paralisados, testemunhando o que parecia ser a maior transformação de suas vidas. A mulher era sugada para o centro da luz, e Chica, desesperada, estendeu a mão. Foi quando a visão da lâmpada se expandiu. Chica se viu em uma sala obscura, abarrotada de livros antigos e relíquias. Uma biblioteca extraordinária. No meio dela, um retrato familiar. Sua mãe e sua irmã, não apenas juntas, mas com um terceiro rosto familiar. Alguém que ela não esperava ver. Era uma jovem do passado com os olhos de Chica. Quem é essa? Sussurrou, confusa e aterrorizada. De repente, a realidade a atingiu como um soco. Enquanto observava o retrato, a verdade abissal dos heróis guardiões começou a emergir em flashes.
Todas as histórias que ouviu na infância, as advertências, eram sobre um legado de traição. O peso de suas escórias se revelava. Mãe, que você não me contou? Gritou, o nó na garganta, quase a fazendo sufocar. O gênio riu, sua risada ecoando, como se soubesse de um segredo devastador. E se eu dissesse que a lâmpada pertence a você, Chica? Não apenas pelos laços de sangue, mas porque você é a chave para libertar e prender esta linhagem. Libertar? Prender? Chica não entendia. Então, ela se virou para sua mãe, que agora pairava no meio da luz intensa. Você é parte disso tudo. Você me protegeu de quê? A cena parecia um ciclo vicioso. Cada resposta trazia mais perguntas. Porque eu não quis que você fosse parte da escuridão. A mãe respondeu, o desespero em sua voz, e foi quando uma sombra se projetou sob o retrato. Não era apenas uma relíquia, ela pitava parte de uma maldição ancestral. Ah, você realmente não sabe. O gênio se aproximou, iluminado por um brilho malévolo. Uma linhagem que não prometeu só boas coisas. Os segredos só podem ser revelados por aqueles preparados para as consequências. Chica começou a entender que cada escolha, cada desejo, trazia uma carga de sombras. O preço não era apenas sobre ela, mas sobre todos que amava. E o que aconteceria se a mãe fosse absorvida pelo poder? A energia dela se dividindo com as trevas, a fazendo imóvel diante da escolha dela. As lágrimas escorriam do rosto de Chica, enquanto seu coração se tornava um campo de batalha. A luz começou a se dissipar. O retrato tornava-se cada vez mais invisível. Chica, tem que ser você a fazer a escolha certa. A voz da mãe soou como uma onda de esperança, mas a angústia pesava mais. E naquela fração de segundo, a conexão entre Chica e a lâmpada se intensificou. Ela sentiu um eco dentro de si, algo que poderia libertá-la. Ou aprisioná-la para sempre. O que mais poderia estar em jogo? E mais importante, quem era ela realmente? A resposta estava mais próxima do que sonhava, e a frustração queimava na alma, enquanto o futuro se desvanecia diante dela. O que seria feito do legado que estava em suas mãos? Chica estava aturdida, o coração acelerado diante da imagem da mãe. Mãe, eu não sabia. Eu só queria ajudar. A frustração e o medo a envolviam como uma neblina densa. O tempo parecia se arrastar. Enquanto o gênio rugia em risada, sua presença sombria preenchendo o espaço. E então, algo inesperado aconteceu. A lâmpada começou a brilhar novamente, mas não de uma forma simples. Era como se estivesse reagindo à tensão no ar, aos desejos e medos de Chica. Um feixe de luz atirou-se em direção à mãe e tudo em volta dela começou a flutuar. Chica, escute! Gritou, mas sua voz foi engolida pela intensidade da luz. O gênio parecia divertidamente satisfeito. Ah, a verdadeira natureza da lâmpada finalmente se revela. Ele apontou para Chica, os olhos brilhando de uma malícia obscura. Agora, o desejo de sua mãe a consumirá. A ligação não é pura. Vocês duas estão mais entrelaçadas do que você imagina. Chica olhou para a mãe, agora envolta em uma aura radiante. Mãe, não, ela gritou. Mas a energia da lâmpada pulsava como um coração acelerado e a luz consumia tudo ao redor. Os CEOs, os homens com roupas escuras, estavam paralisados, testemunhando o que parecia ser a maior transformação de suas vidas. Mas de repente, a luz pulsante começou a emitir vibrações estranhas, como se estivesse escolhendo um alvo. A mãe de Chica começou a gritar e Chica sentiu um aperto na garganta, um frio na espinha. As vozes ao redor desvaneceram e tudo ao redor parecia distorcido, como se a realidade estivesse se esvaindo. E então, em um movimento brusco, a luz se virou para a irmã de Chica. A mulher coberta pelo manto surrado gritou, não, não comigo. E antes que alguém pudesse reagir, a luz iluminou seu rosto,
e um clarão ofuscante tomou conta do espaço. Uma onda de energia irrompeu, fazendo Chica voar para trás. Ao cair, viu a irmã agora emitindo a mesma luz intensa que antes consumia a mãe. Chica, é a única chance. Precisaremos unir nossas forças, gritou a irmã. Mas a transformação tinha um preço. Em um instante, a luz se apagou, e com isso, o rosto da mulher se transformou, revelando uma expressão que Chica nunca esperava ver: raiva e dor. A irmã revelou finalmente o motivo de tanto segredo. Eu sou a verdadeira guardiã da lâmpada. Chica, o legado, a escolha de quem comandará esse poder. Tudo isso, eu era a primeira a herdar. As palavras dela foram como um golpe, e o gênio começou a rir. Ah, mas você não pensou que seria tão fácil, não é? Chica sentiu a terra tremer sob seus pés. O choque a envolveu. Você mentiu. Para mim, você era a traidora? Ela buscou respostas, mas estava dilacerada. A luz que emanava da irmã agora a deixava mais fraca, como se a união das energias estivesse sugando a vida dela. Um sacrifício imenso. Eu sempre pensei que você era a escolhida, mas no fundo, sou eu que fazia parte disso. E você? A irmã olhou para o gênio e um sorriso maligno brotou. Você fez o que tinha que fazer. Agora, a lâmpada realmente pertence a mim. A transformação era real, e Chica sentiu seu coração desabar. O que ela acreditava ser um laço de amor, agora se tornava uma traição devastadora. A irmã, antes tão próxima, agora era um espectro de ambições. Você não pode fazer isso. Chica gritou. Mas era tarde demais. A lâmpada começou a brilhar novamente, e a irmã começou a rir em triunfo. Os CEOs, horrorizados, olhavam para a cena, sem saber o que fazer. O poder está mudando, um deles gritou. Precisamos recuperá-la antes que seja tarde. E assim, em meio a gritos e caos, a lâmpada fazia seu papel central no destino de todos. Chica estava perdida. O que ela poderia fazer? O que fazer com todo esse poder, agora em mãos erradas? O que restava da relação entre elas? E então a sombra do gênio olhou para ela novamente, sussurrando: o verdadeiro guardião não é aquele que herda, mas quem está disposto a pagar o preço. E o preço que você terá que pagar será mais alto do que nunca imaginou. Com isso, a realidade começou a mudar de novo, deixando todos à mercê do que a lâmpada, em verdadeira natureza, reservava. Os mistérios envolviam tudo, e Chica se viu numa encruzilhada, sem saber se conseguiria mudar tudo novamente, ou se teria que lutar contra sua própria irmã. Chica estava completamente aturdida, o coração disparado e a mente a 1000 por hora. O que ela acabara de ouvir da irmã a deixara em choque. Você não pode ser a guardiã. Isso não pode ser verdade, gritou, a voz tremendo. A lâmpada emitiu uma luz tão intensa que parecia viva, como um animal prestes a atacar. A irmã, agora revelada como a verdadeira guardiã, sorria de um jeito que apavorava. Oh, mas sou Chica, e agora o poder me pertence. A forma dela mudava, a luz dançava em volta, e os próprios traços pareciam se distorcer. Um eco do passado ressurgiu em sua expressão, uma sombra de algo que ela era antes. Silêncio, vocês todas estão confusas. O gênio rugiu, a voz explodindo. Precisamos de uma escolha e rápido. Era como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. Entre gritos, a multidão olhava, atônita. Os CEOs trocavam olhares, aterrorizados, sem saber o que fazer, perdidos em seus próprios mundos de ganância. Ninguém queria estar ali. Chica sentiu tudo ao seu redor tremer, e quando ela olhou para sua irmã, uma ideia a atingiu como um relâmpago. Você não precisa fazer isso. Nós ainda podemos. Mas a irmã a interrompeu. Você não entende. Este não é apenas um jogo. Chica, é uma maldição. E agora eu tenho a chance de quebrá-la. Nesse momento, houve uma explosão de luz branca. Um clarão que iluminou tudo. As criaturas das sombras começaram a gritar e se misturar ao desespero das pessoas. E em meio a tudo isso, uma figura surgiu atrás da irmã de Chica, a mãe. Não, o que você está fazendo?
O olhar da mulher trazia dor e determinação. O que você está fazendo aqui? Mãe, não pode fazer parte disso. A irmã bramiu, seu rosto uma tempestade de emoções. Eu sou a mãe de ambas. Todas nós fazemos parte dessa história. A voz da mulher soava poderosa, reverberando pela feira caótica. Você precisa entender. O poder nesta lâmpada não é apenas seu. Ele também pertence ao nosso legado. Seu legado? A irmã pareceu confusa, um medo brotando em seu olhar, enquanto a luz do gênio sussurrava algo, como uma serpente, envolvendo suas mentes. E num instante, uma onda de desespero se espalhou entre todos. As pessoas gritaram enquanto o chão tremeu mais forte. Vocês duas têm sangue ancestral que se conecta a algo que nem mesmo posso explicar. A mãe gritou. Se você não se unir pelo bem, esse poder consumirá todos nós. Chica então percebeu. Não eram só eles que estavam em perigo. O próprio gênio parecia ansioso. Uma força sombria que desejava se libertar e consumir tudo. A lâmpada pulsava, com a energia de 1000 histórias, e todas ali estavam entrelaçadas. A verdade estava prestes a ser revelada. Eu não posso, a irmã murmurou. E então, no meio da confusão, entenderam. A lâmpada não só trazia poder, mas também a verdade sombria do legado que todas ambicionavam. E então, algo inesperado aconteceu. O gênio, em um movimento relâmpago, estalou os dedos. A lâmpada explodiu em fragmentos de luz. Com isso, um grito doloroso cortou o ar. Era Chica, ao experimentar uma dor pulsante no coração. A irmã virou-se em um clarão de luz, e num instante, um livro antigo caiu de suas mãos. Não, o que foi isso? Chica gritou. Ao abrir o livro, reconheceu a caligrafia. Era a mesma que sua mãe usava. Eram segredos que deveriam permanecer guardados. Nós não somos só guardiãs. Somos algo mais. A realidade começou a mudar. As linhas entre passado e presente se desfizeram, revelando um panteão de memórias. Antigas guardiãs, cada uma conectada a uma parte da lâmpada, cada uma feiticeira em seu glorioso Éden. E o choque final. Você não é só minha irmã, você é minha rival, você sempre foi. A luz se apagou. A atmosfera tornou-se pesada. O que isso significava? Chica olhou rapidamente para a mãe, tentando encontrar uma resposta. A multidão estava paralisada, o clima tenso. Uma nova verdade emergia, uma linha tênue de desconfiança entre elas. Agora, as coisas estavam fora de controle. O que poderia acontecer? No momento em que Chica ofrompou a irmã, a dúvida crescia. Não havia como voltar atrás. Quem realmente estava certo? Variedade de emoções fechou seu coração. Ela sabia que a verdade estava diante delas, apenas esperando para ser desvelada. E com isso, a questão pairava no ar. Estariam unidas ou divididas pela próxima escolha? Chica estava em choque, o coração acelerado, enquanto a verdade se desdobrava diante dela. Sua irmã, aquele ser que parecia tão próximo e, ao mesmo tempo, tão distante, agora representava tudo o que ela temia. Você nunca foi minha amiga, Chica gritou, a dor na voz fazendo ecoar nas paredes da feira. O gênio, por trás de toda essa trama, sorria, como se estivesse apenas ali para observar. É sobre poder, Chica, e você sempre foi uma peça importante nesse tabuleiro. A irmã respondeu, seus olhos brilhando com uma intensidade perdida há muito tempo. Chica sentiu o nó na garganta apertar, uma sensação de traição atravessava seu peito. Você me traiu. O desespero tornou-se palpável, as sombras dançando em torno delas. Os CEOs sentiram o clima mudar, hesitando entre o pânico e a curiosidade, como se fossem meros espectadores. O brilho da lâmpada crescia, refletindo a tensão no ar. Este é o momento, Chica. Juntas, podemos dominar. A irmã começou, mas a voz de Chica cortou como um raio. Eu não quero dominar. Quero libertar minha comunidade. A mãe, ainda envolta em uma luz suave, interveio enquanto o gênio se preparava para agir novamente.
Chica, você precisa entender, o poder não é seu inimigo, se você decidir usá-lo pela causa certa. O pânico tomou conta da cena. Chica olhou para a mãe, buscando aquele apoio que sempre teve. Mãe, eu não posso deixar que ela assuma o controle. O gênio, impaciente, interrompeu. Parem! A escolha de vocês deve ser feita agora. A atmosfera estava carregada. Chica respirou fundo, as palavras fervilhando em sua mente. Qualquer deslize poderia ser arrasador. Mas logo a realidade se impôs. Ela não podia deixar que a irmã tomasse a lâmpada para si. Se você realmente é parte disso, será apenas uma parte na sombra do que está por vir. Chica se virou, o olhar firme. O poder pulsava na lâmpada, e em um relance, a memória da infância invadiu sua mente. Histórias de heroísmo, de sacrifício e de amor. Não era apenas sobre elas, era sobre todos que elas amavam. A lâmpada explodiu em uma luz ofuscante. Chica se lançou em direção à irmã, segurando a mão dela. Vamos juntas, não precisa ser assim. Ela implorou, a conexão entre as duas mais forte do que qualquer rivalidade. O gênio rugiu, mas a luz da lâmpada começou a mudar, passando de ofuscante para acolhedora. Os olhos das duas irmãs encontraram-se enquanto a luz a envolvia. Você tem razão, Chica. O que estamos fazendo não é sobre poder, mas sobre nós. A voz da irmã ficou mais suave, a resistência desaparecendo enquanto seus corações se entrelaçavam em um entendimento mútuo. E então, a luz imediatamente transformou-se em algo mágico. As sombras que antes pareciam ameaçadoras desapareceram, dando lugar a uma sensação de alívio. O gênio, agora impotente, se encolheu na luz desvinculante. É isso que você quer, Chica? Libertar-se da sombra da ambição? Sim, Chica gritou, e aquela resposta ecoou por todo o espaço. Então, como um feitiço, a lâmpada começou a flutuar entre as irmãs, uma ponte entre o passado e o futuro. Nós somos guardiãs do nosso destino, e juntas podemos reescrever nossa história. O poder da lâmpada foi dividido em uma onda de luz, iluminando a feira e as mentes de todos ao redor. Aquelas gerações de dor estavam se apagando. As pessoas começaram a testemunhar a transformação, olhando para Chica e sua irmã com um novo respeito. O que fazemos agora? A irmã perguntou, incerta, enquanto a luz começava a retornar o brilho ao passado. Vamos criar um novo futuro. Usar o poder da lâmpada para unir, não para dividir. Chica respondeu, um sorriso leve começando a iluminar seu rosto. E naquele instante, com as mãos entrelaçadas, elas não eram mais adversárias, mas sim uma força unida. Depois daquela explosão de luz, um novo capítulo surgia à frente. Chica ainda sentia o peso das escolhas, mas a esperança brotava. Enquanto a feira retornava lentamente à normalidade, um novo sentido de propósito preenchia o ar. O que os esperava? Quem eles se tornariam? Com um novo destino pela frente, a jornada real estava prestes a começar. E assim, queridos amigos, a história de Chica e de sua irmã nos leva a refletir sobre a escolha entre poder e união. Agora, se você chegou até aqui, eu preciso que faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esse tipo de conteúdo continue existindo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos fazer isso acontecer.